esse contato extremo com a internet, onde a violência, muitas vezes ela não é percebida, ou muitas vezes ela não é sequer encaminhada para denúncia pela falta de habilidades mesmo das famílias de denunciarem violência online. Eu acho que na perspectiva da prevenção é crucial, né, que a gente estabeleça um avanço nesse plano em relação ao anterior, considerando esse avanço da realidade. Né, o que há anos atrás era de acesso de pouquíssimas pessoas, ou quase nenhum, hoje é fato. Né, as redes sociais, a maioria das crianças que são exploradas sexualmente, que são violentadas sexualmente online, elas não estão na Deep Web, elas estão em provedores normais, é Facebook, é Instagram, é bate-papo, né? Então, eu acho que é fundamental que a gente crie também, né, como estratégia de prevenção, termos de regulamento, pensar como é que a gente vai posicionar para as empresas, para os provedores, né? Como é que a gente corresponsabiliza essas pessoas pelas violências contra crianças e adolescentes que acontecem no seu espaço, porque seria a mesma coisa da gente pensar, se você leva uma criança para um parquinho privado e a criança se acidenta lá, o parquinho não tem responsabilidade. Então, se a gente tem meninas de 12, 13 anos, né, com idade mínima, que o provedor diz que pode acessar uma conta de internet sendo assediada, por que a gente não responsabiliza? Então, eu acho que o plano ele precisa considerar essa mudança na realidade de que hoje os provedores eles têm, né, uma presença massificada na vida daquelas e daqueles que têm acesso à internet e, portanto, precisam ser responsabilizados. Né? Aqui na Plan, a gente vai lançar uma campanha, um estudo global, né, que foi feito em todos os continentes sobre violência online contra meninas. O Brasil foi um campo desse estudo, a gente vai lançar o estudo agora em outubro, né? E globalmente a gente está negociando uma mesa de trabalho com Instagram, Facebook, Google, com todas essas agências para dizer, olha, o que é que vocês vão fazer sobre isso? Mas eu acho que um plano nacional tem muito mais poder de dizer, olha, exigimos que vocês tomem providências, né? E eu acho que também dar conhecimento, né, dos julgados que acabaram condenando pessoas por violência sexual online, né? A gente teve já 2 casos de estudantes de 24 anos de medicina que foram condenados por estupro de vulnerável após assediar online, enviar nudes e exigir nudes de crianças de 10 anos de idade. Então, acho que a gente precisa atualizar e colocar isso num lugar muito grande, que é o lugar que ocupa hoje na sociedade, mesmo que a gente reconheça que existe uma parcela de pessoas excluídas, né? Mas acontece a violência. E eu acho que na perspectiva da falta de acesso, né, desses espaços onde que a gente está atuando e que as pessoas não têm acesso online, é isso, é treinar o olhar porque a violência se sofistica, né, e entender então como é que a gente volta, né, tem umas pessoas da pedagogia da emergência, que são pessoas que trabalham com educação em contextos humanitários, que elas têm muitas dicas, né, de como mobilizar redes de crianças para autoproteção em contextos de crises humanitárias, que aqui não tem nada, né, não tem internet, não tem nada, e eu acho que pode ser, né, de muita ajuda para a gente nesse contexto. No mais, eu me coloco à disposição, assim que a gente tenha o draft do estudo global com o capítulo Brasil sobre violência online, trago aqui para o grupo, disponibilizo para o grupo, né? Porque é isso, violência sexual na vida das meninas online, e isso fazendo exatamente aquilo que foi conversado aqui hoje pela manhã, incidindo na saúde mental, né? As causas de tentativas de suicídio de meninas estão amplamente relacionadas, né, com essas violências online que sofrem abuso e depois chantagem, né? O risco de serem expostas ou quando são expostas aí incidindo diretamente nas tentativas de suicídio. Obrigada. Maria, por favor. Ana Maria, Led? Isso, você. Tá, eu não ouvi o Ana. Pessoal, então, só para... O microfone estava desligado. Tá, já. Só para não deixar nenhum mal entendido, a fala do Giliard foi muito boa, excelente, realmente. Então, assim, acho que na linha de outras falas posteriores, a gente precisa estar onde a violência está. Então, a questão dos jogos, por exemplo. A gente precisa estar lá com a ação educativa nos jogos, sabe? E fazendo uma campanha de conscientização de pais, de crianças e tal. É isso que eu quis falar, né? Então, assim, eu acho até que o Giliard, depois eu falei com ele aqui no chat, ele me compreendeu a minha fala. Então, a gente precisa estar onde a violência está, de forma preventiva, atuando de forma preventiva, educativa,
Com relação a essa questão do Disque 100, gente, eu acho que, claro, há muito a ser aprimorado, mas eu tenho visto o esforço da equipe do Disque 100 em melhorar o serviço, né? Eu tenho dialogado constantemente em relação às questões do trabalho infantil com o Wendel, eu já tive a oportunidade de ouvir o doutor Fernando. Isso que a Petrúcia colocou, a falta de retorno, realmente ela é um ponto fundamental no canal de denúncia. Não tem retorno, realmente, os órgãos não dão retorno. Ninguém sabe o que aconteceu com as denúncias ao final, né? Foram 6 mil denúncias, mas o que aconteceu? Quem que retornou? Que órgãos retornou? Inclusive, a gente está tentando fazer um trabalho no MPT, né, de que a gente também dê retorno das denúncias do Disque 100, né, o que aconteceu? Qual foi o desfecho? Nós apuramos, a gente não chegou a conclusão, né, nenhuma, não houve aquele ilícito, ou, enfim, entramos com a ação civil pública, e eu acho que esse trabalho ele realmente é fundamental, né, porque os indicadores do Disque 100 ficam basicamente zerados com relação à questão do retorno. Então, acho que a gente tem que dialogar mais com o Disque 100. Eu pelo menos aqui da parte do MPT, o nosso diálogo tem sido super bom, muito rico, a gente tem elucidado a equipe, né, essa equipe nova, essa empresa nova, ela tem trazido vários questionamentos, várias dúvidas em relação ao trabalho infantil, sobretudo exploração sexual de criança e adolescente. A gente sanou as dúvidas, tanto em reuniões com a equipe, os operadores os supervisores, né, que treinam os operadores de telemarketing. Depois eles mandaram outras dúvidas por escrito, nós respondemos por escrito também, e não foi só do trabalho infantil, da minha coordenação, teve também dúvidas do trabalho escravo, teve dúvidas do trabalho do preço, que eu achei super interessante, eles não sabiam que a gente tinha uma coordenação que atua especificamente nessa área. Então, acho que a gente tem que buscar o diálogo, aprimorar. É claro que o Disque 100 precisa melhorar muito, mas eu acho que o trabalho, eles estão se esforçando muito, eu posso atestar isso, né, que eles estão, pelo menos com relação ao diálogo com o MPT, sendo muito atenciosos e atendendo às nossas demandas de forma muito positiva. Então, pessoal, eu só queria fazer esse esclarecimento, aproveitando a fala dos colegas aí que falaram do Disque 100, e falar que eu acho realmente que a gente, só reiterar, a gente precisa estar onde a violência está. Se a violência está na periferia e lá não tem, o recurso tecnológico não chega, nós precisamos estar lá de outras formas, né? Então, acho que é mais ou menos nessa linha. Obrigada. Agora, América. Oi, obrigada, para terminar. Olha só, eu vi aqui no chat uma fala muito simples, mas que eu acho que é fundamental. Pensar no Brasil, pensar no direito de criança e adolescente, nós temos que pensar nas infâncias, nas adolescências e nas juventudes. Nós não temos uma referência de infância, uma referência de adolescência, uma referência de juventude. Nós temos diferentes infâncias, adolescências e juventudes. Eu acho que esse é um enquadramento importante para um novo plano, que a gente consiga ser feliz ao ponto de mostrar reconhecimento dessas diferenças. Essa é a primeira coisa. A outra é que eu acho, eu não sei se eu entendi mal ou não, mas eu acho que um plano ele é uma referência para a implantação de uma política, tá? Ele é um instrumento político, uma referência ao nível nacional para os estados e municípios adaptarem de acordo com as suas especificidades. Plano não muda a situação de um país, gente, no meu olhar. Não sei se eu estou ficando muito velha, se há muitos anos que eu estou. Então, às vezes, nos inquieta tantos problemas que nós identificamos, né, dessas discriminações, da diversidade, né, da população. Se nós formos entrar só nos crimes cibernéticos, o Itamar lembra muito bem que nós fizemos o fluxo de violência na internet, e que nós tivemos uma grande procuradora do Ministério Público Federal e a Polícia Federal nos dando assessoria e mostrando sobre as dificuldades, não é, da garantia dos direitos de crianças que sofrem crimes de violência sexual pela internet. Então, o que foi dito lá pelos especialistas, que em termos de legislação o Brasil era bem avançado, o que não havia uma harmonização entre a aplicação da lei ao nível dos estados, pelos ministérios públicos, e que também não tinha como controlar o ID, que tem que controlar o ID, que então, crianças violadas, muitas vezes vão sair, vão lá para a Rússia, para Dinamarca, sei lá para onde, e que foram violadas aqui.
A outra coisa é o uso dos telefones. É verdade que, segundo os dados atualizados, nós temos 106 milhões de pessoas que têm acesso, diferentemente de acesso à internet, usando o computador e usando o celular. E a pandemia mostrou isso muito claramente, como o acesso aos meios modernos, computadorizados, mostra essa estratificação, porque nós fizemos um encontro com adolescentes quilombolas e adolescentes ribeirinhos, adolescentes negras, de quilombolas e de indígenas, e elas não tinham acesso à internet, tinham celular, mas não tinham acesso à internet, a internet caiu o tempo todo. Então, são diversas. Eu quero só completar o seguinte, que é bem complexo, nós temos que ser democráticos, nós não podemos ter um instrumento que resolva o problema da situação de todas as nossas crianças não, das crianças e adolescentes brasileiros. Eu acho que tem que ser democrático, gente, é diverso, não pode ter uma referência que sirva, porque não tem isso para o Brasil. O Brasil é muito, muito, muito grande, muito complexo e com uma história, entende, de extrema violência desde que os portugueses botaram o pé aqui nesse país. Então, eu acho que, não sei, a minha expectativa, a Petrúcia disse que ela tem 40 anos, então eu sou mais velha que você, Petrúcia, eu tenho 45, eu tenho 45 nessa área, eu sou mãe, avó, bisavó, então hoje a minha perspectiva é ter um plano que mostre o que é factível fazer em determinadas conjunturas. Eu acho que, na atual conjuntura, nós estamos vendo grandes retrocessos políticos, alguns colegas já citaram e falaram, não precisa repetir, mas sempre é possível encaminhar algumas ações. Quais são essas ações? Depois, a médio prazo, a longo prazo, contribuindo para a redução das violências. Eu não acredito que um plano acabe, porque, para acabar, nós precisamos ter outro modelo econômico. Desculpe que eu penso essas minhas considerações. E eu vou terminar contando um exemplo muito simples. Eu sou de origem judaica. Quando eu vi o atentado na Argentina, eu disse na sinagoga, eu disse, tem que matar esses nazistas. A minha filha olhou para mim e disse, quando vocês fizeram as manifestações contra o governo militar, eles também defendiam que vocês deveriam ser assassinados. Você tem a mesma posição e projetou que a violência se resolve com violência? Então, gente, nós que queremos a democracia, nós temos que lutar pela democracia, pelos direitos e pela justiça, dentro das brechas que são possíveis. É isso que eu queria dizer, entendeu? Não é possível nós pensarmos que nós vamos, através do modesto plano de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, nós vamos mudar a situação das crianças e dos adolescentes no Brasil. Vamos contribuir com algumas ações que podem ser feitas agora, amanhã e depois de amanhã. É preciso resistir, mudar e contribuir. Criança tem que ser prioridade, esse tem que ser o nosso olhar. Né? Os sonhos não morrem, e eu acho que nós temos que continuar sonhando que um dia esse país, as crianças e os adolescentes terão os seus direitos garantidos. Obrigada. Obrigada, América, muito bom seu fechamento aí. Em nome do GT, agradeço todas as contribuições, foram contribuições muito ricas, e a gente tem bastante material de trabalho. Viremos divulgar os próximos eventos, né, as próximas datas e eixos, e sempre queremos contar com ampla participação. Então, a gente vai encerrar a reunião agora com esse agradecimento, depois o GT vai ter, né, outra reunião para avaliar e para dar os encaminhamentos, mas nesse momento encerra a reunião agradecendo todas e todos. Obrigada. Muito obrigada. Foi muito bom.
Obrigada pelo convite, abraço a todos. A todos.